Uma outra decisão que temos que tomar é quanto à periodicidade, quanto em quanto tempo vamos realizar as nossas pesquisas. Normalmente, as empresas que fazem pesquisa de clima o fazem a cada ano, a cada 2 anos ou nesse espaço entre 1 e 2 anos. Além disso, temos que também decidir qual é o momento que nós vamos aplicar a pesquisa de clima. Chegou a época, chegou 1 ano, chegou 2 anos, chegou 1 ano e meio, nós temos que aplicar a pesquisa num momento de neutralidade. Toda empresa passa por uma tribulação, por um corre-corre no seu dia a dia, mas nós temos que evitar aplicar uma pesquisa em picos, em qualquer momento de pico, tanto de alegria quanto por alguma razão de tristeza. Uma outra importante decisão quando nos planejamos para a realização de uma pesquisa é a preparação dos gestores. Os gestores são um alvo importante nas pesquisas de clima. Nós temos várias perguntas, a maior parte das perguntas de uma pesquisa de clima, elas se referem aos gestores. Então, quando a gente realiza pela primeira vez uma pesquisa de clima, é muito importante que nós façamos um treinamento, uma sensibilização para que eles também adiram, apoiem esse projeto da empresa, para que eles não façam nenhuma pressão sobre os seus subordinados. Por quê? Porque a pesquisa de clima desnuda as deficiências dos gestores, põe à prova a eficiência, a capacidade de gestão. Então, é muito importante que eles também saibam que a empresa não quer fazer dessa pesquisa uma caça às bruxas, que a empresa não quer demitir nenhum culpado, mas é importante que eles saibam que a pesquisa é um instrumento para identificar oportunidades de melhoria, mas que eles também serão objeto de avaliação por parte das suas equipes. Então é muito importante a gente preparar os gestores para que eles não pressionem, não queiram fazer nenhum boicote da pesquisa de clima. Um outro ponto importante que temos que decidir é quanto à abrangência da pesquisa, se ela vai ser censitária, ou seja, aplicada a todos os empregados, ou se ela será realizada por amostragem. Tem empresas, vamos imaginar os bancos, os bancos têm em torno de 100 mil empregados, quase todos têm em torno de 80 até 100 mil empregados. E existem empresas que têm 50, 150 mil empregados. Então, nós poderíamos, utilizando os critérios estatísticos de amostragem, obter os mesmos resultados que obteríamos aplicando a pesquisa para todos os funcionários. Mas, normalmente, mesmo naquelas empresas gigantes, como poderíamos dizer, as pesquisas são aplicadas de forma censitária para todos os empregados. Por que razão? Para evitar que os empregados, por exemplo, que numa pesquisa feita por amostragem, para evitar que aqueles que não participaram da pesquisa possam alegar que há uma manipulação da empresa em querer apenas obter as respostas daqueles empregados que ela já sabe que vão falar bem da empresa. Então, de um modo geral, é senso comum a todas as empresas aplicarem a pesquisa para todos os seus empregados. Um outro aspecto, outro cuidado importante, é porque tem gestor que só tem um subordinado, 2 subordinados. Então, nesses casos, a gente tem uma manobra para realocar esses empregados numa área maior, numa diretoria, num departamento que englobe esses setores que tenham apenas 1, 2 empregados. Porque se
um departamento, um setor só tem um subordinado, se alguém falou mal do chefe, por exemplo, quem foi? Foi aquele funcionário. Então, isso identifica o respondente. Então, nesse caso, a gente usa esse procedimento de realocar toda vez que um setor tiver 1, 2 subordinados diretamente ao gestor. Uma outra decisão que nós temos que tomar é escolher quais os temas que nós vamos pesquisar. Nós devemos pesquisar todos os assuntos que são possíveis de gerar insatisfação nos empregados. Mas quem realiza pesquisa de clima já sabe esse elenco de fatores geradores de insatisfação. Então, nós temos que escolher os temas, uma vez escolhidos esses temas, que giram entre 8 e 12 temas, tradicionalmente, no mundo todo, as pesquisas englobam entre 8 e 12 temas. Escolhidos os temas, agora nós vamos tomar o cuidado também, entre uma pesquisa e outra, de não fazer grandes mudanças, para não descaracterizar a pesquisa a ponto da gente não poder depois comparar a série histórica, ou seja, os resultados de diferentes pesquisas. Então, é necessário que a gente mantenha o máximo das perguntas realizadas nas pesquisas anteriores. Então, nós temos de 8 a 12 temas, e eu vou apresentar aqui alguns desses temas que são tradicionalmente pesquisados. Por exemplo, o próprio trabalho é uma das razões de insatisfação. Muitas pessoas trabalham em atividades com as quais eles não têm nenhuma afinidade, nenhuma vocação, mas por necessidade essas pessoas aceitaram essas oportunidades. Então, o trabalho em si já é um fator que gera insatisfação. Salário, nem pensar, né? Nós dependemos do salário para a gente sobreviver, para a gente ter acesso a bens, a serviços que possam tornar a nossa vida digna. Benefícios, tem empresas que apenas dão aqueles benefícios que são obrigatórios. A relação, o grau de integração das diversas áreas, dos diversos setores da empresa, a gestão. Eu reputo esse fator como o principal tema de uma pesquisa de clima, em função da importância que os gestores têm sobre os seus subordinados. Treinamento, o quanto que a empresa treina, qualifica, atualiza os empregados, o quanto que as empresas dão oportunidade de crescimento para os seus colaboradores, se a empresa valoriza ou não o trabalho em equipe, as condições físicas, ferramentas, os instrumentos, os recursos que os funcionários têm para trabalhar, a segurança do trabalho, o quanto que a empresa zela pela integridade física dos empregados, evitando que eles se acidentem ou que eles sejam acometidos de alguma doença decorrente do próprio trabalho. Se a empresa valoriza, se a empresa reconhece o trabalho dos seus colaboradores, o grau de relacionamento entre os próprios pares, entre os colegas de trabalho de um determinado setor, a questão da comunicação e outros tantos temas que são usados. Alguns desses temas a gente pode aglutiná-los, podemos reuni-los e reduzir o número. Por exemplo, quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento, que é a qualificação, a capacitação dos empregados para a realização dos seus trabalhos, nós podemos juntar esse tema com o tema crescimento profissional. São assuntos afins, o desenvolvimento e o crescimento profissional. Um outro ponto que a gente pode também aglutinar
as condições físicas de trabalho, os recursos, os meios, o nosso espaço de trabalho, com a questão da segurança no trabalho. Há um outro tópico também que a gente pode aglutinar, o tema salário com benefícios, a gente chama esse composto, esse conjunto de remuneração. Então é uma maneira de enxugar alguns temas dentro de uma mesma nomenclatura. Então nós temos diversos assuntos, e aqui eu vou passar rápido. Cada tema que a gente escolhe, e é muito importante que essa escolha seja compartilhada entre o RH e a equipe de gestores da empresa, para que haja uma participação deles nesse projeto. E cada tema que a gente escolhe, e aqui eu não estou formulando as perguntas, eu estou analisando o tema separado. Cada tema tem vários aspectos que são geradores de insatisfação. Vou dar um exemplo. Tem funcionários que estão insatisfeitos com o trabalho, mas porque eles não têm nenhuma vocação, nenhuma afinidade com o tipo de tarefa que eles realizam. Outros que também estão insatisfeitos com o seu trabalho, estão insatisfeitos de repente por causa da sobrecarga, do volume, a equipe está mal dimensionada, então não é o trabalho propriamente, mas é o volume, a quantidade de trabalho realizado. Tem pessoas que estão insatisfeitas com o trabalho, mas em relação ao horário. Por exemplo, é muito comum nas indústrias que trabalham 24 horas, tem pessoas que trabalham no turno da madrugada, que é um horário habitual das pessoas estarem dormindo, mas às vezes é a única vaga que a pessoa pôde ocupar, no horário que é totalmente incompatível lá com o seu relógio biológico. Tem pessoas que estão insatisfeitas, incomodadas com a distribuição das tarefas entre os colegas. Tem gestores que, como a gente diz, dá o filé para aquele que ele gosta, aquele subordinado que fica bajulando ele, e dá o osso, as coisas ruins, mais chatas, para um outro empregado. Então isso também é uma razão. E tem pessoas que realizam um trabalho que eles não são compatíveis com a formação, com a capacitação, o trabalho não se torna desafiador. Isso também é um motivo sério de insatisfação. E tem pessoas que estão insatisfeitas com o trabalho pela falta de equilíbrio. Por exemplo, nas indústrias, as equipes que trabalham na área de manutenção sofrem muito isso. Eles ficam quase que 24 horas à disposição, estão sempre sendo demandados fora do seu horário habitual de trabalho, então acaba comprometendo esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Então, assim, cada tema, eu estou falando dos outros não vou detalhar, mas em todos os temas, cada assunto, aqui eu vou falar de salário, cada tema tem vários aspectos. E aí, veja, sobre cada um desses aspectos, nós temos que construir perguntas, questões sobre um determinado tema. Então, na empresa, só para dar mais um exemplo, tem pessoas que acham que recebem, que ganham pouco pelo que fazem. Tem outras pessoas que se sentem satisfeitas porque acham que tem colegas que fazem coisas tão importantes quanto ele faz, ganhando muito mais do que ele. Então, assim, cada fator, cada tema pesquisado tem vários aspectos que devem ser pesquisados. Aí tem os benefícios, então nós temos também alguns aspectos, quanto a esse tema. A questão de gestão, esse é um tema importantíssimo e é o tema que mais perguntas tem numa pesquisa de clima.
E aí a questão do estilo, né? Se às vezes a gente tem um gestor, um chefe autoritário, autocrático, tem outro que já é mais bacana, mais democrático, outro, como a gente diz, laissez-faire, deixa a equipe lá tocando o barco sozinho. Então o próprio estilo é uma razão. Às vezes sentimos que o nosso gestor não tem a competência técnica, caiu de paraquedas por alguma razão, e é ele que está mandando. A questão do tratamento, né, que o gestor dá a cada membro da sua equipe, aí a gente destaca aqui a questão de assédio, né? Não vou nem falar do assédio sexual, mas do assédio moral, de não ter a capacidade de reconhecer os bons trabalhos da equipe, porque os gestores, em muitas empresas, infelizmente, as empresas negligenciam a formação de gestores. A pessoa era um técnico, vira gestor, recebe o outro crachá, sem ter tido qualquer qualificação para essa mudança radical de papéis que tem essa figura tão importante que é o gestor. Então ele não reconhece, ele não é preparado e sensibilizado para dar feedbacks. Isso é o dia a dia que a gente vê nas empresas. Relacionamento ruim com as suas equipes, não é aberto às sugestões, não é receptivo para acolher sugestões. Muitas vezes, alguns gestores, inclusive, se apropriam de sugestões dadas pelos seus subordinados para que no andar de cima eles capitalizem como se aquelas sugestões fossem suas. Então temos, e aqui eu quero destacar por que o gestor é importante, por que a gente faz tantas perguntas, pela importância que o gestor tem. A empresa é uma ficção, a empresa é um nome, são pessoas, são os gestores que compõem a empresa. Então, o gestor, ele é o quê? Ele é quem admite, ele que toma a decisão se a gente vai ou não trabalhar com ele. Ele é que treina ou não os seus subordinados, ele desenvolve ou não as pessoas com as quais ele trabalha. Ele avalia, ele é que dá uma canetada avaliando se ele gosta, se ele não gosta. Ele é que dá aumentos salariais ou não. Ele é que distribui as tarefas, ele é que promove ou não. Muitas vezes os gestores ficam embarreirando a promoção de seus subordinados para não ficarem descobertos nas suas áreas. Eles acabam dificultando algumas oportunidades que alguns subordinados têm de crescerem na empresa. Eles é quem punem as pessoas nas empresas. E eles é que têm nas suas mãos o poder de demitir. Quer dizer, a segurança do emprego, a estabilidade que nós temos dentro da organização, essa estabilidade está nas mãos dos nossos gestores. Por isso que as pessoas, como a gente costuma, fica bajulando, né, os gestores, em vez de cada funcionário dar atenção ao seu cliente interno, ele dá atenção o tempo todo ao gestor, pelo risco que a gente corre de sermos demitidos por uma questão pessoal. E aqui o Instituto Gallup mostra 2/3 dos colaboradores, dos empregados das empresas, eles se demitem dos seus gestores. Essa é uma das razões principais dos desligamentos. Eles estão pedindo a conta, geralmente por causa do gestor. Por isso que a gente tem muitas perguntas na pesquisa de clima relacionadas aos gestores. E aí também tem um outro tema importante, que é como que a empresa se projeta para os funcionários, qual é a imagem que a empresa reflete na força de trabalho. E a gente avalia o grau se os empregados enxergam uma certa vitalidade, um certo vigor da empresa, né, de querer progredir, melhorar. A gente vai perguntar sobre as decisões estratégicas, os objetivos, os planos de ação da empresa,
se a estrutura, né, o processo decisório, se é ágil, se não é, se há participação das pessoas, tanto nas decisões quanto nos resultados, se a empresa também divide, compartilha com os empregados alguma parte dos seus resultados financeiros. Comunicação, a gente também é um outro fator muito gerador de ruído, também de insatisfação. Então a gente também avalia a questão da comunicação, treinamento, a qualificação, a oportunidade, se a empresa treina as pessoas, se as pessoas são atualizadas para melhorar a sua empregabilidade ou não. A questão da valorização, se a empresa, isso tem muito a ver com o gestor, né? Também a questão se na empresa as pessoas são valorizadas, se elas são reconhecidas, né, pelo trabalho que eles fazem, pelo desempenho e tudo mais. Se na empresa há uma integração entre os setores, se os setores se cooperam ou se eles só têm competição entre si, se os funcionários conhecem o que acontece, os fatos relevantes da empresa, se chegam ao conhecimento de todos ou não. Segurança do trabalho, como eu já adiantei, se a empresa protege, adquire equipamentos de proteção para proteger o trabalhador de acidentes e doenças ocupacionais, se a empresa tem uma atuação real, consistente da CIPA, do SESMIT, se a empresa cumpre as normas, se ela treina os empregados em termos de proteção, né, para si e os demais colegas de trabalho. E a questão de relacionamento dentro das equipes, né, se há um relacionamento bacana, saudável entre os colegas, se o processo decisório, se ele é ágil, se ele é descentralizado, se ele é participativo, se ele também a gente avalia o que os empregados pensam da qualidade das decisões dos seus gestores. Quanto às condições físicas, né, as condições de instrumentos de trabalho, de recursos, o espaço físico, as condições de calor, de temperatura, enfim, as condições de trabalho também são outro objeto de avaliação. A imagem da empresa, né, se a nossa empresa realmente é cumpridora daquilo que ela propaga, das promessas que ela define, se ela é bem vista ou não em termos de qualidade dos seus produtos e serviços pelos funcionários e pelos clientes, se é uma empresa ética, se ela tem alguma participação como uma empresa cidadã, né? se a qualidade dos planos, das estratégias, dos objetivos da empresa, quanto à vitalidade da empresa, quanto ao grau de atualização tecnológica e quanto à própria percepção externa dos fornecedores, dos clientes, revendedores, dos parceiros comerciais da empresa. E aí tem a questão também, um outro ponto que a gente gosta do grau de trabalho em equipe, se a empresa valoriza, é um outro tema também que a gente analisa na pesquisa de emprego. Então, eram esses os 11 passos que nós devemos seguir para a realização de uma pesquisa de emprego.